estejam bem. Faz um tempinho, né, que eu não alimento aqui o meu canal. Na nossa aula de hoje, ou melhor, nessa pequena aulinha, eu vou ensinar vocês a lerem, né, a lerem e escreverem matrizes ou elementos em uma matriz na linguagem Java. Para quem não está familiarizado com o NetBeans, tá? O programa que eu estou utilizando é o NetBeans, estou com a versão 11. Hoje nós já estamos com a versão 15, se eu não me engano. Mas para criar uma classezinha, você vai vir aqui, ó, um projeto, desculpa. Você vem em arquivo, novo arquivo, novo arquivo. Java Application, tá? Pode deixar marcado. Java Wit, Java Application, Next. Aqui você vai inserir o nome do seu projeto, não sei, aulas, por exemplo. Aulas é o nome do nosso projeto. Você está criando o teu main, tá? Pode deixar marcado o Create Main Class, pode deixar marcado. E é só clicar em Finish. Clicou em Finish, o que é que vai acontecer? Você está criando o seu projetinho. Após a criação do seu projetinho, vai abrir para vocês, aqui ó, já com um pacote, né? Já abre para vocês com o nosso main, tudo criado bonitinho, com todas as bibliotecas que já estão, né, no JDK. Lembrando que é interessante não, né? É bom que vocês já instalem o JDK antes de instalar o próprio NetBeans. Por quê? Porque a gente vai precisar do JDK para conseguirmos realizar as nossas atividades. Perfeito. Eu vou fazer aqui mesmo nesse de aulas, né? Não vou utilizar esse daqui. Vou criar um novo, mas vocês podem já fazer, tá? Porque aqui já está criando o nosso primeiro, mas eu vou criar outro aqui. Para criar uma nova classe, caso nós não saibamos, só vem aqui, ó. Vem no pacotinho, ó. Tá aqui o meu projeto. Abro no xizinho. Em Source Package, você vai clicar no xizinho também. Ou no xizinho não, desculpa, no sinal de adição, né? No maisinho. Clica no pacote. Botão direito. New. Nova classe Java, tá? Ó, Java Class. O nome, você vai dar um nome para a tua classe. Eu vou colocar, o meu nome vai ser matriz, ou melhor, ler matriz. Ler matriz. Ler matriz. Ler e escrever, né, na verdade. Opa. Ler e escrever, imprimir. Ler e imprimir matriz. Pronto. Percebam que ele está no nosso pacote, no projeto aulas e no pacote aulas também. É só clicar em finalizar. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Diferente do Eclipse, no NetBeans não cria de forma automática o nosso Public Static Void Main. Então você precisa criar, certo? Essa nossa linha 6, ela corresponde ao meu pacote de aulas. Está dizendo que essa classe está no pacote de aulas, tá? Então, aqui eu vou isso aqui é só comentários, eu vou só excluir isso daqui, colocar ler elementos de uma matriz e imprimir na tela. Pronto. Vamos ler os elementos de uma matriz e imprimir esses elementos na tela. O que vocês colocarem em comentário, fica em comentário, tá? Não vai influenciar absolutamente nada no seu código. O nosso Public Class, eu não vou explicar sobre cada um, tendo em vista que esse vídeo, ele é um vídeo para ajudar, né, os meus alunos no curso de programação. E eu acabei querendo disponibilizar aqui no YouTube também. Mas vamos lá. Tem o nome da minha classe, tá? O nome da minha classe, que é do tipo público, enfim. Ler e imprimir matriz. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero ler do usuário os elementos da matriz. Se eu quero ler do usuário, ou seja, a pessoa, né, precisa teclar aqui no tecladozinho dela, eu vou utilizar uma biblioteca. Essa biblioteca, ela já vem, ela é já vai vir incumbida, né, no nosso JDK. Então, podem colocar scanner, que é de leitura, public primeiro, né, acabei não declarando. Falei do Eclipse e não declarei aqui. Vamos lá, nossa função main. Então, public static void main, string args, abre colchetes, args, abre chaves, tá? Beleza, criamos a nossa primeira função. Essa nossa função, void main, ele não retorna nada, né? Ele retorna nulo. Entretanto, a função
o Public Static Void Main, args, o que ele vai fazer? Ele vai retornar, ele é, digamos que, o que nós chamamos de miolo. Tudo está funcionando aqui dentro, então ele é o miolo do nosso programa. Então, basicamente, eu vou conseguir, já que eu estou utilizando o string args, eu vou conseguir receber dados do comando da minha linha de comando. Ou seja, sempre que nós formos executar a nossa aplicação, nós podemos enviar uma informação por meio dele. Então, é para isso que ele serve. Beleza, mas vamos lá, continuando. Como nós estamos trabalhando com matrizes, nós precisamos de uma linha, ou seja, eu preciso ler linhas e ler colunas também. Para a gente não esquecer a minha matriz, tem isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o Paint. A minha matriz ela funciona dessa maneira. Eu tenho uma matriz 3x3, né? Quer dizer que são 3 linhas e 3 colunas. A linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 1. Isso aqui é matemática básica, tá, gente? Linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Ótimo. Temos aqui uma matriz 3x3. Deixa eu colocar aqui, né? Matriz, temos uma matriz 3x3. Beleza. Eu não sei se aqui no Paint ele tem, eu acredito que não. Mas eu vou interpretar dessa forma aqui, tá? Para ficar mais organizado. Só para ele ficar mais bonitinho dentro de um contexto aqui, dentro de um compasso. Ok? Pronto. Temos uma matriz 3x3, corresponde a 3 linhas. Nós vamos representar por I, 3 linhas e 3 colunas, que nós vamos representar através da letrinha J. Pronto. 3 linhas, 3 colunas. Então, vamos lá. Aqui nós temos A11, significa dizer que a linha 1, coluna 1. Deixa eu botar até o I, né, para a gente representar. Linha 1, coluna 1. IJ. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. E assim sucessivamente, que você vai ter linha 2, coluna 1. Então, I é 2, é linha 2. J, coluna 1. I, linha 2, J, coluna 2, I, linha 2, J, coluna 3. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês, olha, eu quero que vocês encontrem um elemento, ou melhor, insiram um elemento na posição 2x2, na posição de segunda linha, segunda coluna. Se eu quero inserir um elemento, suponhamos que esse elemento seja o elemento 5, então eu iria inserir o elemento nessa minha posição, que é a linha 2, coluna 2. Insira um elemento na sua linha 3, coluna 3. Linha 3, tá aqui, ó, 1, 2, 3. Linha 3, coluna 3. 1, 2, 3. Então, eu iria inserir o meu número 5 nessa minha posição da matriz. Eu quero que você insira na linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna... Não, linha 1, coluna... linha 1, coluna 2, pronto. Linha 1, coluna 2, o elemento 5. Então, o elemento 5, eu viria aqui, ó. Linha 1, achamos. Coluna 1, coluna 2. Linha 5, aqui, ó, linha 5 não, elemento 5 na minha coluna 2. Linha 1, coluna 2. Ótimo! Agora que nós já relembramos lá na época do nosso ensino médio sobre as matrizes, vamos voltar para a nossa programação. Eu preciso, neste momento, ler os elementos, ou melhor, declarar a minha matriz, né? Eu preciso ler e eu preciso declarar também os elementos da minha matriz. Então, eu posso fazer o seguinte, vou declarar minha matriz, eu vou colocar aqui uma matriz 3x3, como foi a do exemplo ali que nós demos lá no nosso Paint. Então, a minha matriz, eu vou dizer que ela é do tipo inteiro. Então, int, espaço para linhas, espaço para linhas, espaço para colunas. Vou chamar a minha matriz de... Vou chamar de matriz mesmo. Matriz.
Então, eu tenho minha matriz do tipo inteiro, que vai receber new int, ou seja, você vai receber elementos para suas linhas e para suas colunas, e elas devem ser do tipo inteiro. 3 linhas, 3 colunas, ponto e vírgula, para fechar a nossa linha de comando. Ótimo, declaramos a nossa matriz. Deixa eu colocar aqui, declaração da matriz. Da matriz 3×3, pronto. Temos uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Ótimo, vamos para um próximo passo. Agora eu preciso ler os elementos da minha matriz através do teclado. O usuário é quem vai digitar. Desse modo, vamos utilizar a função da biblioteca scanner. Então, scanner, eu vou chamar de leitor. Esse leitor, ele é uma variável qualquer. Essa variável é quem vai receber os valores que foram digitados, que vão ser, né, digitados pelo nosso usuário. Desse modo, scanner leitor, você pode colocar um X, você quem decide, tá? Eu gosto de colocar leitor porque é até mais simples de você saber, poxa, aqui tá lendo, né? Isso aqui é em relação a ler. Então, vamos lá, scanner leitor vai receber new scanner. Vamos completar a função system.in. Coloca ponto e vírgula. Percebam que ficou vermelhinho no scanner, né? O scanner ficou vermelhinho porque eu não tenho ainda... Aí aqui a gente precisa aprender a visualizar isso, tá? Eu não tenho ainda eu não importei essa função para essa minha programação. Então, vamos lá. Eu vou importar essa minha função. Para importar, eu vou vir lá em cima, após o meu package, né? Vamos digitar import, aqui em cima. Import Java, ou seja, você vai importar da minha biblioteca a função scanner, função de leitura de teclado. Pronto. Lembrando, a biblioteca é essa daqui, tá? Ó, Java útil. Biblioteca Java útil. Você está importando dela o seu scanner. Ou seja, sua leitura. Agora vamos para a parte mais... não complexa, mas a parte mais interessante da nossa programação. Para ler um vetor, né, na verdade, eu preciso de um para. Para ler uma matriz, tendo em vista que eu estou trabalhando com vetores multidimensionais, então eu vou precisar de 2, tá? Um para linhas, outro para colunas. Então, vamos lá. For. Eu posso declarar aqui dentro, eu posso fazer isso aqui, tá? For int i. Lembrando, for, tá? Isso é laço de repetição. Int i recebe 0, porque a nossa matriz ela vai ser de 3 linhas, 3 colunas, né? Então, eu vou de 0 até um número que seja inferior a 3, que nesse caso vai ser o número 2, né? 0, 1, 2, 3, tá? Começando de 0. 0, 1, 2. Temos 3. Beleza, vamos lá, continuando. Tem o meu int i, que vai receber 0. O meu i, que é o meu índice, né? Que vai representar as minhas linhas. O i representa as minhas linhas. I vai ser menor do que 3. I menor do que 3. I mais mais. Abre chave, que a gente está abrindo aqui o for. Fechamos a chave do for, quando você dá o enter. Vamos agora para as nossas colunas. Então, for int, ao invés de i, a gente vai colocar j. J vai representar as nossas colunas. Recebe 0. J menor do que 3. J mais mais. Lembrando, minha gente, que esse mais mais, ele é incrementação. Então, o que acontece? Eu estou no primeiro índice, que seria 0, né? A primeira posição da primeira linha, primeira coluna. Eu vou ter posição aqui, como eu comecei em 0, né? Então, 0, 0. Incrementa. Soma mais 1. Continua. Mais 1. Mais 1. Acabou. Consegui concluir todas as minhas linhas e todas as minhas colunas. Então, esse JJ é só para... ou JJ não, desculpa, I++ ou J++ é para incrementar esses meus índices, tá? Acerca do meu laço, no meu laço. Então, voltando, nós vamos agora pedir que o usuário entre com esses meus elementos. Então, vamos lá. System
ponto out, ponto print, eu vou chamar, eu gosto sempre de print ln, tá? Mas quem quiser deixar o print, sinta-se à vontade, não tem nenhum problema. Eu vou pedir que o usuário entre, né, com esses valores. Entre com os valores da matriz. Entre com os valores da matriz. Colocar um ponto e vírgula. E agora, opa, aqui, né? Coloquei uma vírgula ao invés do ponto. System ponto. Agora o que nós precisamos fazer é chamar a leitura dessa minha matriz. Desse modo, vamos chamar aqui, ó, matriz, linhas, colunas, recebe, o leitor, né, vai receber os elementos que foram digitados pelo usuário, forem sendo digitados. Então, leitor, ponto, next, int, fecha a função, fecha a nossa linha de comando. Ótimo, até aqui muito fácil, até aqui está bem tranquilo. Só para a gente lembrar, se eu tivesse do tipo float, se for um next, significa dizer, ó, lê o próximo, 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 próximo. Então, se eu tivesse uma matriz do tipo float aqui dentro, ao invés de int, seria float. Se eu tivesse double, seria double, e assim sucessivamente. Eu posso, uma coisa que eu acabei falando e não fiz aqui, né? Eu posso fazer dessa forma, bem como eu posso retirar daqui de dentro a declaração do meu índice i e chamar aqui fora, tá? Posso fazer isso também. Int i e posso chamar o meu j aqui também, que não vai ter problema. Eu vou deixar dessa forma porque, ao meu ver, é mais elegante. E ocupa bem menos espaço, né, aqui na minha codificação. Ótimo. Aqui nós já devemos, né, conseguir ler os elementos da matriz. Vamos testar para ver se não tem nenhum problema. Então, run. Compilar o arquivo. Ótimo. Entre com os elementos da matriz. Vou começar a digitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ótimo. Conseguimos ler os nossos 9 elementos, já que temos a matriz 3x3. 3 linhas, 3 colunas. O que nós precisamos fazer agora é escrever essa matriz. Para que nós consigamos imprimir essa matriz, nós vamos precisar também de 2 fors. Então, dois fors para ler, 2 fors para escrever a minha matriz lá bem bonitinha. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu fechei o meu segundo. Opa, lá em cima tá. Ok, for. Vou abrir um outro for. Só dar um outro enter para ficar melhor. Temos for int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que 3, ponto e vírgula, i mais. Estamos lendo linhas, agora vamos para as colunas, os elementos da coluna. A posição da coluna, desculpa. For int j recebe 0, i menor que, meu Deus, j menor do que 3, j mais. Abre chave, fecha chave. Ah, não deu espaço, né? Abre chave, fecha chave. Ótimo. Vamos para o nosso próximo passo. Nosso próximo passo agora é escrever os elementos dessa matriz. Vamos lá, vamos escrever esses elementos. Eu acho sempre interessante que a gente consiga imprimir esses elementos de forma mais ordenada, ou melhor, de forma mais, eu gosto de chamar elegante, de forma bonita, ou seja, tal qual uma matriz, cada elemento no seu lugar. Não que não ficasse, porque fica, mas visualmente falando, tá? Então, para isso, vamos imprimir a matriz. Então, system.out.println. Eu vou chamar agora a minha matriz, linhas, colunas da matriz, ponto e vírgula.
Aqui, se eu for imprimir, ele já vai imprimir os meus elementos. Já deve imprimir, né? Os meus elementos. Vamos ver, antes da gente fazer a organização, né? Como é que fica? Tá, vamos imprimir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Temos os nossos 9 valores da matriz. Aqui até o 9, né? Pronto. Os nossos 9 elementos da matriz. E estamos imprimindo também os nossos 9 elementos. Mas está sendo impresso, né, de forma desorganizada. Eu vou colocar aqui entre um for e outro for um system.out. Nem print ln aqui, né? Aqui é só print. Olha aí, a professora já errando aqui, né? Só print, por isso que isso é ln, obviamente vai sempre quebrar a minha linha. Então, deixa eu só ver aqui de novo como fica. É o costume, né, gente? 3, a gente sempre vai, já faz com print, eu faço ao menos, né, com print ln direto, então 5, 6, 7, 8, 9. Ótimo. Ele imprimiu para mim como se fosse, inclusive, uma carreira de vetores, né? Ele não conseguiu organizar. Para organizarmos, vocês vão aqui entre um for e outro for, escrever um system.out. Agora sim, né? println. Pode deixar a função sem nada, porque aqui eu quero apenas um espaço para que eu consiga organizar a minha matriz. Vamos ver se deu certo. Run file. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ótimo! Temos a nossa matriz já impressa aqui de forma mais bonitinha, com 3 linhas e 3 colunas, cada uma sendo organizada onde deve ser. Por exemplo, nosso primeiro elemento foi o elemento 1. Então, o elemento 1 ele deve estar na posição na linha 1, coluna 1. Segundo elemento foi o 2, então linha 1, coluna 2. 3, linha 1, coluna 3. 4, linha 2, coluna 1. 5, linha 2, coluna 2. 6, linha 2, coluna 3. 7, linha 3, coluna 1. 8, linha 3, coluna 2. 9, linha 3, coluna 3. Conseguimos imprimir a nossa matriz. Mas, poxa, Diane, como é que eu sei que realmente... Vamos lá, estou com dúvida. Como é que eu vou saber onde, afinal de contas, cada um desses elementos deve estar? É simples, você pode muito bem pedir, na hora que o usuário está inserindo, né, ele está inserindo os valores, você pode solicitar que na impressão já apareça para o usuário saber qual a posição daquele elemento que ele está inserindo. Para isso, nós voltamos lá no nosso for de leitura, tá? Na nossa escrita, desculpa, onde nós vamos pedir para que o usuário entre com esses números. Só fazer o seguinte, ó. Eu vou já chamar aqui, após minha matriz, né, dentro das aspas duplas ainda, claro, porque eu vou escrever elementos que, se eu escrevesse sem estar dentro dessa minha escrita, provavelmente nós teríamos alguns erros. Então, vamos lá. Tenho um colchete, sinalzinho de mais, a adição, né, que quer dizer que eu vou chamar aqui alguma variável, algum índice, enfim. Vou chamar a minha posição de linha, meu i, mais, abre aspas duplas novamente, uma vírgula para separar, né, para ficar mais organizado, mais j, mais minhas aspas simples, e duplas, desculpa, vou colocar o fechamento do colchete. Vamos ver como é que ficou. Só lembrando sempre, ó, fez alguma alteração, salva. O meu eu estou salvando automático porque eu estou apertando Ctrl S. Run. Ó, já apareceu aqui diferente, né, pra gente. Nós iniciamos da posição 0. Por isso que não aparece 1. Ediane, eu quero que apareça de 1, a partir de 1. Então, coloca a partir de 1, tá? Ao invés de i recebe 0, coloca i recebe 1. E o i vai ser menor do que 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Percebam aqui, ó, na minha escrita, deixa eu aumentar isso aqui, que eu tenho o meu elemento 1,
na posição de linha 0, coluna 0, seria a nossa primeira linha, primeira coluna. 2, primeira linha, segunda coluna. 3, primeira linha, terceira coluna. 4, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. 7, e assim sucessivamente, tá? Você consegue entender onde vai estar alocado aqueles seus valores, onde você vai estar inserindo. Beleza, Ediane, muito fácil. Gostei, tá tranquilo. E se eu quisesse realizar com números aleatórios? Poxa, eu não quero ler. Eu não quero que o usuário digite lá todos aqueles valores. Eu quero que ele simplesmente, ou melhor, que o programa receba alguns valores aleatórios e quero que ele imprima para mim esses valores aleatórios. Tudo bem, eu posso fazer isso? Pode, a gente pode fazer isso também. Nós vamos utilizar agora uma biblioteca, né, uma função um pouco diferente, que é uma função chamada de random. Tá, beleza, o que é que essa função faz? É como o próprio nome já diz, tá? Essa função, ela vai ler para a gente números aleatórios, vai inserir números aleatórios de uma quantidade x até a quantidade y. Desse modo, ou seja, sempre de 1, né? De 1 até a quantidade que você quiser. Eu vou deixar isso aqui como comentário. Até aqui. Deixar o nosso for aqui como comentário, não, desculpa, nosso for não, nossa leitura como comentário, e vou inserir o meu random. Vamos lá. Para que eu consiga utilizar a minha função de números aleatórios, uma das formas, tá, é essa. Eu vou chamar o meu random, vou chamar também uma variável para que a gente consiga acumular, né, os valores, esses valores aleatórios. Então, essa variável eu vou chamar de números aleatórios. Pronto. Vou chamar de números aleatórios, que vai receber new random. Ok? Fechamos a nossa função aqui. Tá, Ediane, ele tá vermelhinho. Por quê? Vamos analisar, ó. Clica aqui, ó, na lâmpadazinha. Ele está dizendo que eu não importei da biblioteca Java Útil o random, a função de random. Então, ó, clica lá para importar. Importamos, vamos ver lá em cima. Função random importada com sucesso. Tá, e agora, Diane, o que é que eu faço? É só isso aqui que a gente vai fazer e vai dar certo? Não, ainda vamos precisar de um for para conseguirmos ler esses elementos, certo? Então, deixa eu pegar aqui. For int i recebe 0 e menor do que 3, não é isso? I menor do que 3 e mais. Leitura de coluna agora. For int j recebe 0, j menor do que 3, j mais. Fechou. Oxe, Edjane, por que... ainda estou com dúvida, ó. Por que você está colocando aqui 0, 3, se você está trabalhando com números aleatórios? Lembrem-se, isso daqui corresponde ao tamanho da minha matriz. Eu tenho uma matriz 3×3, então 3 linhas, 3 colunas. I representa a linha, vou até colocar aqui, ó. I representa linhas, e J colunas. Aqui fica igual, né? I representa as linhas e J as colunas. Então, se você tivesse uma matriz aqui 500 por 500, hipoteticamente falando, você teria até 500, certo? Seria I igual a I recebe 0 e menor do que 499. Ou I menor do que 500, certo? Voltando aqui para o nosso assunto. Agora que eu já tenho os meus fors para leitura, o que nós iremos fazer? Eu vou chamar a minha matriz, que deve receber
os meus números aleatórios. Então, deixa eu me lembrar como foi que eu chamei. Ah, tá aqui matriz, né? Eu chamei de matriz. Então, matriz IJ, matriz, as linhas e colunas da matriz irão receber os meus números aleatórios, vão receber os meus números aleatórios. Próxima leitura, né? Next int até, vou dizer que sejam 50 números. Pronto, 50 números aleatórios. Então, minha matriz, deixa eu consertar aqui, né, que tá errado. Minha matriz, as linhas e colunas da minha matriz vão receber números aleatórios até 50. Ou seja, 50 números aleatórios, que eu não faço a mínima ideia de quais serão. Feito isso, nós vamos agora startar, né? Vamos ver o que acontece aqui. Run file. Ok? Recebemos do nosso, enquanto números aleatórios, né? Nós recebemos aqui, vamos lá. 2, 28 e 23. 3, 36 e 8. 1, 8, 26. Então, temos agora os valores da nossa matriz sendo de forma aleatória. Poxa, Diane, como é que eu organizo melhor isso daqui? Porque eu não consegui entender muito bem se é um 2 ou se é um 22, né, na nossa linha 1, se é um 8 na linha 2 e um 23 na minha linha 3. Tem como organizar? Tem como organizar. Isso aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Tentem organizar para ficar bem mais bonitinha, bem mais espaçosa a nossa matriz. Tentem dar um espaço, né, entre os elementos para que fique melhor. Aqui eu coloquei 100, tá, minha gente? Por isso que você já pode encontrar números de até 96, até 88, tá? Até 100, né, também, acerca dos números de vocês. Mas eu aconselharia que vocês fizessem aonde? Na impressão, certo? Coloquem na impressão e vocês vão conseguir obter um êxito bem satisfatório em relação a essa impressão de matriz. Mas no mais, minha gente, aprendemos hoje a ler uma matriz, elementos da matriz. Ó, aqui eu nem precisava, né, desse scanner mais, porque eu não estou utilizando. Então, quem quiser tirar, ó, com o random, certo? Com o random. Quem quiser utilizar, quem não quiser utilizar aqui, já nem precisa, porque com o random, como eu não estou lendo números do teclado, então, sinceramente, não há nenhuma necessidade. Mas, se você estiver lendo números do teclado, aí sim, você retira lá de comentáriozinho e já vai criando a sua matriz, né? Fazendo a sua matriz. Mas, beleza, inserindo elementos, né? Mas, belezinha, minha gente, espero que tenha sido uma aula esclarecedora sobre. É o que nós temos de mais simples em relação à criação de matrizes, ler e escrever uma matriz. Fica para a nossa próxima aula, então, para que a gente faça, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, né? Fica para a nossa próxima aula essa questão de ler diagonal principal, elementos da diagonal principal, fazer a soma dos elementos da diagonal principal, da diagonal secundária, de uma determinada linha, soma dos valores acima da diagonal principal, né, abaixo da diagonal principal, acima da diagonal secundária, abaixo da diagonal secundária. Eu quero encontrar um número. Em qual posição está esse número na minha matriz, esse elemento da minha matriz? Então, fica para a nossa próxima aula, senão esse vídeo vai ficar muito gigante. Então,